Bom dia, Ayrton. Bom dia, Igor. Bom dia, professor. Bom, Beleza, e vocês? Tudo tranquilo? Ayrton eu vi no domingo, mas você não, Igor. E aí, Tudo professor? tranquilo, né? Beleza, Ayrton? Deixa eu ver quem mais. Bom dia, Duda. Bom dia, Matheus. Deixa eu permitir a Bom dia, galera professor. aqui. Vocês estão bem, né? Graças a Deus, todo mundo em paz. Bom dia, professor. Bom dia. Como é que o senhor tá? Tô bem, Gabriel. E você? Tudo tranquilo? Tô bem, graças a Deus. Que bom, maravilha. Mais um ano aí, né? Bom dia, deixa eu ver quem eu não dei bom Mais um dia ano. ainda. Eric, Ana Clara. Quem mais? Bom dia. Bom dia. Meus queridos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um ano, né? Infelizmente ainda não é do jeito que a gente gostaria, tá? Que seria a aula presencial. Mas se Deus quiser, em breve nós teremos retornado a essa aula presencial, tá bom? Que é o nosso objetivo voltar o mais rápido possível, assim que tiver, obviamente, seguro, né? Para a gente poder trabalhar com vocês de uma forma melhor, que a gente sabe que essas aulas remotas, além de serem cansativas para vocês e para nós, a gente perde aquele contato, né? Do dia a dia que é importante para a gente esclarecer, tirar dúvidas, coisa e tal. Bom, é o seguinte, nós, no final do ano passado, nós falamos sobre hidrostática. Eu passei uma introdução para vocês sobre hidrostática. Não sei se vocês estão lembrados, foram as últimas aulas que eu falei que ia dar uma introdução à hidrostática para a gente, esse ano, começar com esse conteúdo, já que esse conteúdo é um conteúdo do primeiro ano, porém, devido ao tempo, os livros didáticos e, inclusive, os nossos módulos estão colocando esse conteúdo no segundo ano, tá? Por quê? Porque a carga de conteúdo do primeiro ano é muito grande e a gente não conseguiria dar esse conteúdo dentro do tempo do primeiro ano. Ano passado, devido às aulas remotas, a gente conseguiu acelerar um pouquinho e passar esse conteúdo para vocês, tá? A introdução desse conteúdo. Porém, ele é um conteúdo extenso e é o que a gente vai fazer agora, relembrar o que a gente viu no final do ano passado e explicar os vários princípios desse conteúdo. Beleza? Bom, outra coisa importante que eu queria falar para vocês é o seguinte. Lá no início, na primeira aula do primeiro ano, eu passei para vocês a divisão dos conteúdos dos ramos da física. E disse para vocês que no primeiro ano a gente estudava cinemática, né? A parte de mecânica, a gente estudava cinemática e dinâmica. E disse que segundo ano a gente estudava termologia, óptica e ondas. E no terceiro ano, eletricidade, e revisava tudo. Bom, esse assunto, hidrostática, é o finalzinho, é o último conteúdo envolvendo dinâmica, cinemática e mecânica, tá?
Então, quando a gente finalizar hidrostática, a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito do segundo ano, ok? O assunto que vocês viram no primeiro ano, ele é fundamental para que vocês entendam o conteúdo do terceiro ano, tá ok? Então, nós estudamos mecânica e mecânica serve de base para a eletricidade, tá? Questão de movimento, velocidade, deslocamento, quando a gente for analisar corrente elétrica, movimentação de carga elétrica. Então, o assunto do primeiro ano, ele é base para o terceiro. E os assuntos do segundo ano, eles são conteúdos independentes. Então, por exemplo, óptica, ondas, eletricidade, envolvem algumas coisas. Eletricidade, não, desculpa. Óptica, ondas e termologia envolve alguns cálculos relacionados com mecânica, porém, são assuntos que não servem de base para eletricidade, que é o assunto do terceiro ano, tá? Mas isso não torna esses assuntos menos importantes. Esse é o diferencial. Aí eu disse para vocês lá no primeiro ano que é o que cobra mais de física no vestibular e no Enem. A parte de eletricidade e a parte de mecânica, certo? Isso não quer dizer que não seja cobrado óptica, termologia e ondas. É cobrado em menor quantidade, menos questões, porque é um assunto menor, porém eles são cobrados. E aí, a importância de vocês compreender esse conteúdo, porque esse é o diferencial. Então, todo mundo que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, ele sabe que tem que estudar muito cinemática e eletricidade. Então, normalmente vão bem preparados para esses conteúdos. Porém, esquecem do conteúdo do segundo ano. Então, quando cai uma questão de termodinâmica, quando cai uma questão de óptica, quando cai uma questão de ondas, ele acaba errando a questão. E cada questão que você erra, vai ficando atrás dos outros concorrentes. Por isso que é importante, tá certo? Então, se dediquem. Eu quero todos vocês bem animados, dispostos para esse ano, tá? Eu sei que ainda é um ano complicado para a gente, mas se Deus quiser, em breve a gente já vai ter essa vacinação disponível para toda a população e aí a gente vai poder voltar para a escola com segurança e voltar às nossas aulas de forma presencial, que eu acho que mais satisfatório o aproveitamento delas, tá ok? Mas eu não sei se só tem uma aluna nova aqui. Ela está assistindo a aula, acho que tá, né? Tô, Só tô não é aqui. Ana Clara, né, Ana? Bem-vinda, viu, Ana? Isso, O pessoal obrigada. que me conhece, tá? Sabe que eu sou bem acessível. Uhum. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao conteúdo, independente de ser esse conteúdo que a gente está trabalhando, com relação ao conteúdo do primeiro ano, ou se alguém estiver adiantando, estudando conteúdo do terceiro ano, qualquer coisa de física, desde que eu saiba, eu estarei disposto a tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Se eu não souber, eu vou ter a humildade de falar que não sei, vou pesquisar e a gente vai tirar essas dúvidas juntos, tá ok? Mas aí eu estou à disposição, vocês têm meu número no grupo da escola do segundo ano, aparece lá meu número de WhatsApp, então vocês podem ficar à vontade para tirar as dúvidas, tá ok? Mandar mensagem, todo mundo sabe aí que na hora que precisa aí pode entrar em contato que a gente está à disposição, beleza? Bom, então vamos lá, relembrando o que a gente falou de hidrostática, tá? Então, hidrostática, como eu disse para vocês, é a última parte da mecânica, tá? E essa última parte da mecânica, ela estuda o comportamento de um fluido, tá? E o que é isso, professor? Então, vamos ver aqui. Então, hidrostática é o ramo da física que estuda as propriedades relacionadas aos líquidos
em equilíbrio estático, ou seja, equilíbrio estático a gente viu no final do ano passado, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, tá? Equilíbrio estático quando as forças que atuam no corpo, as forças resultantes somadas dão zero e ele continua parado, sem movimento. Essas propriedades podem ser estendidas aos fluidos de um modo geral. Então, a hidrostática é a parte da hidráulica. Então, o assunto que a gente está estudando agora é hidráulica, tá? Na parte da hidrostática. Então, é a parte da hidráulica que estuda os líquidos em repouso, ou seja, em equilíbrio estático, bem como as forças que podem ser aplicadas nesses corpos quando estão submersos, tá? Então, primeiro ponto, vocês têm que entender que a hidrostática é a parte da física que estuda o comportamento dos fluidos, ok? Segundo ponto, a gente precisa entender o que é fluido. Então, como a gente vai estudar o comportamento de uma coisa se a gente não sabe o que é aquela coisa? Então, o que é um fluido? O fluido é qualquer substância líquida ou gasosa capaz de manter o seu estado original quando submetido a grandes variações de pressão e de temperatura, tá? O estado original que eu estou falando, estado físico. Então, se ele é gás, ele tende a permanecer gás. Se ele é líquido, ele tende a permanecer líquido, mesmo que seja submetido a grandes variações de pressão e de temperatura, certo? E outro detalhe, para ser classificado como fluido, é que ele pode fluir. Fluir significa escoar, escorrer. Então, um líquido escorre sobre a mesa, tá? Um gás, ele flui no ambiente. Então, se eu soltar um gás aqui de um recipiente, ele vai fluir pelo recipiente, pelo ambiente. Então, se ele flui ou se ele escoa, ele também vai ser classificado como fluido. Então, os dois parâmetros para serem classificados como fluido. Ele deve manter o seu estado físico original, quando submetido a grandes variações de pressão e de temperatura, e deve fluir, tá? Ou escoar. Beleza? Então, a maioria dos líquidos e dos gases podem ser considerados fluidos. Por exemplo, a água. Ah, professor, mas se eu aumentar a temperatura da água, ou se eu aumentar ou variar a pressão, ela muda de estado físico. Muda sim, tá? Porém, para ela mudar de estado físico, ela precisa sofrer uma variação maior do que 100 graus, de 0 a 100, tá? Então, ela pode sofrer uma variação menor só se ela já tiver uma temperatura. Então, a água a 80 graus, se variar mais 20 graus de temperatura, ela vai virar líquido. Ela vai virar gás, desculpe. Vai virar vapor d'água. Porém, de 0 até 100 ela é líquido. Então, a água ela tem uma grande faixa de temperatura que pode permanecer no estado líquido. A mesma coisa é a pressão. Se eu aumento a pressão da água, coloco a água dentro da panela de pressão, ela muda o estado físico? Não. E a pressão dentro da panela de pressão ela aumenta de 1 para 1,2 atm, certo? Então, isso significa dizer que a água ela pode ser submetida a grandes variações de pressão e de temperatura e permanecer no seu estado original, que é a água. Logo, a água ela pode ser considerada um fluido. E como nós temos a água sendo o principal elemento, a principal substância que nós temos na nossa Terra, ela é utilizada como parâmetro, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista químico. Nós tomamos como referência sempre as características da água, tá? E logo, esse conteúdo é chamado de hidrostática, hidro, água, tá? Porque ele estuda basicamente o comportamento do maior fluido que nós temos, o mais abundante, que é a água. Então, todo o estudo que a gente vai fazer da hidrostática é baseado em características
e comportamento da água, tá ok? E esse comportamento se estende aos demais fluidos que nós iremos estudar, ok? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida, gente? Ficou claro, professor. Olha só. Entendi, professor. Beleza. Deixa eu falar para vocês. Eu estou dando o exemplo da água, mas nós temos outros fluidos. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no fluido de freio, que é utilizado nos veículos, tá? Carro, moto, usa-se fluidos de freio no sistema de freio. O fluido de freio, no caso dos veículos, é um óleo, tá? Que é chamado óleo de freio. Esse óleo é considerado um fluido, por quê? Porque quando submetido a uma pressão muito grande, ele permanece no estado líquido. Então, quando você aciona o pedal de um veículo para frear, você empurra esse óleo em um tubo e esse tubo vai direto para as pastilhas que estão rodando entre o disco da roda. E aí esse fluido vai empurrar a pastilha e essa pastilha ela vai prender no disco, fazendo por atrito o carro frear. Certo? Se nós... Carlão, Sim, pode falar. rapidinho aqui. Hidroestática, então, não é só estudo do fluido ou estudo da água também? Olha só, o nome recebe o nome de hidrostática porque estuda o comportamento dos fluidos, comparando, tomando como base o comportamento do principal fluido que é a água. Então, tudo que a gente falar, ele serve também para os outros fluidos. Só que a gente está tomando como referência a água, por isso que o nome é hidrostática. Beleza? Beleza. Mas serve para todos, tá? Serve para óleo, serve para os gases. Todos os fluidos vão seguir esse mesmo comportamento da água. Vai ter alguma modificação de valor, de pressão, de valor de densidade, mas o comportamento vai ser semelhante. Beleza? Bom, então o freio, o óleo vai pressionar a pastilha que vai morder o disco e por atrito vai fazer o veículo parar. Se porventura nós utilizássemos qualquer outro líquido que não fosse fluido, o que iria acontecer? Quando nós acionarmos o pedal, a pressão iria fazer com que esse líquido solidificasse dentro do tubo. E aí a pastilha não iria prender o disco e o carro não iria frear, ou o veículo não iria frear. Por isso que deve ser utilizado um fluido de freio, um óleo que pode ser submetido a grande variação de pressão e de temperatura, mantendo o seu estado líquido quando sofrer essa variação. Entenderam o que é um fluido, gente? Nenhuma dúvida? Então, olhem bem. Olhem só. Vocês sabem, né, que se eu aumento qual a diferença do sólido para o líquido e para o gasoso? A relação entre as forças de coesão e de repulsão e o afastamento, a posição das moléculas. No líquido, as moléculas estão mais afastadas do que no sólido e no gasoso, mais afastadas ainda do que no líquido. Se eu aumento a pressão, a tendência é empurrar as moléculas de um gás e elas vão se aproximar. Logo, a tendência, quando eu aumento a pressão em um gás, é ele virar líquido. Se eu aumento a pressão de um líquido, a tendência é as moléculas se aproximarem mais e, obviamente, ele solidificar. A mesma coisa ocorre com a temperatura. Se eu aumento a temperatura de um sólido, as moléculas ganham energia, se afastam e ele vira líquido. Se eu continuar aquecendo as moléculas do líquido, eles ganham mais energia, se afastam mais e passam por estado vapor ou gasoso. Certo? Se eu diminuir a temperatura, ocorre o oposto. Portanto, o fluido ele pode ser submetido a essas variações, em grandes variações, tá? Grandes faixas de variações, como é a água, que varia de 0 a 100 e ainda permanece líquido, tá? E vai manter o seu estado original. Ah, professor, você disse que fluido é só líquido e gás. Lógico.
tá? Por quê? Porque eu disse que o fluido, além de ser mantido no seu estado original, quando submetido a variações de pressão e de temperatura, ele precisa fluir, precisa escoar. E um sólido, uma substância no estado sólido, ela não vai escoar, não vai fluir, certo? Então, ela não pode ser considerada um fluido. Por isso que os fluidos são apenas líquido e gases, ok? Bom, aqui eu já expliquei, tá? O que é fluido, então a matéria em condições de exibir movimento relativo entre as partes que as compõem. Ou, consequentemente, fluir ou escoar. É o movimento relativo das moléculas que compõem esse corpo, tá? São só termos mais técnicos para o que eu expliquei para vocês. Gases e líquidos são exemplos de fluido, tá? Os fluidos têm a forma do recipiente que ocupam, assim como os gases, né? Os líquidos e gases, e, portanto, não mantêm a forma. Se você muda de recipiente, você muda a forma do fluido. Quando estão sob pressão, os fluidos escoam com facilidade. É o caso do freio do veículo que eu falei para vocês. Quando você aperta o pedal, você aumenta a pressão e esse óleo escorre até atingir a pastilha lá para pressionar o disco do freio na roda. Ok? Então, na hidrostática, estamos interessados nas condições de equilíbrio dos fluidos. Então, como esses fluidos são equilibrados, é o que a gente vai estudar. Nesse caso, a velocidade de cada ponto do fluido é zero, ou seja, ele está parado, equilíbrio estático. Então, fluido, como eu já disse para vocês, é qualquer coisa que pode fluir, escoar. Isto inclui líquidos e gases apenas, já que os sólidos não podem escoar. Beleza? Tranquilo? Bom, agora nós vamos entrar na parte... Deixa eu só jogar aqui para vocês. Na parte do cálculo das grandezas que interessam para a nossa introdução à hidrostática, tá? Então, nós já falei de uma grandeza aí, quando eu disse para vocês que o fluido, ele escoa ao ser submetido a uma pressão, tá? Então, quando a gente submete o fluido a uma pressão, nós facilitamos o escoamento ou fazemos esse elemento fluir, tá? Então, pressão é uma grandeza física que envolve o comportamento dos fluidos e a outra característica é a densidade, tá? A densidade é uma característica que influencia também no comportamento de um fluido. Então, por exemplo, nós podemos afundar ou flutuar na água, que é um fluido, tá? Quando nós afundamos na água é porque a nossa densidade é maior do que a água. Se a gente conseguir fazer um elemento flutuar na água, significa que ele tem uma densidade menor do que a densidade da água, certo? Então, a densidade é uma outra grandeza que está relacionada ao comportamento dos fluidos ou às situações que eles estão submetidos, ou você, ou qualquer outro elemento está submetido quando mergulhado num fluido, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos uma ilustração, o cara flutuando, botaram aqui o rosto do Osama Bin Laden, tá? Então, nós temos aqui o Mar Morto, localizado no Oriente Médio. É um lago com uma grande quantidade de sal, e essa quantidade de sal faz com que a água tenha uma densidade muito grande. Então, a pessoa, ela jamais vai morrer afogada no Mar Morto. Por quê? Porque ela não consegue mergulhar, afundar no mar. Ela pode até dar um mergulho, mas rapidamente ela vai ser empurrada para cima por causa da densidade. Então, a mesma coisa
você pegar um aquário e colocar um pedaço de isopor dentro do aquário. Mesmo que você empurre esse isopor lá para o fundo, ao soltar, a água vai empurrar esse isopor para a superfície. Por quê? Porque a densidade do isopor é menor do que a densidade da água, certo? A mesma coisa está ocorrendo aqui. O indivíduo, desculpe, não consegue afundar, mesmo que ele mergulhe, ele vai ser rapidamente empurrado para cima, porque a densidade da água é muito grande. E por maior que seja a massa do indivíduo, ele vai ser sempre menos denso do que a água do Mar Morto. Ok? Mas isso é só uma ilustração para a gente entrar na nossa definição mesmo de densidade. Então, densidade, massa específica, é uma grandeza característica da substância, tá? Então, toda substância, ela vai apresentar uma densidade, uma massa específica, tá? E essa densidade, essa massa específica, ela é representada pela letra grega ρ, que é esse P mais arredondadozinho, tá? É uma letra grega chamada ρ. Então, ρ representa densidade, e a densidade nos dá exatamente a relação entre a massa e o volume da substância. Então, se você tem massa, lembre-se que é a quantidade de partícula que compõe o corpo. E o volume é o volume que esse corpo ocupa. Então, por exemplo, eu tenho 1 litro de água e 1 litro de mercúrio. Em 1 litro de água, eu tenho menos massa de água, menos partículas de água, do que em 1 litro de mercúrio. Então, num litro de mercúrio, eu tenho muito mais partículas de mercúrio do que 1 litro de água tem partículas de água. Apesar do volume serem iguais, de 1 litro para cada um. Isso quer dizer o quê? Que você tem mais massa de mercúrio para o mesmo volume, então a densidade do mercúrio é maior do que a densidade da água, certo? No caso aí do mercúrio e da água, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, enquanto a do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então é cerca de 13 vezes maior do que a densidade da água, tá? A unidade no SI, Sistema Internacional de Medidas, vai ser massa em quilogramas, volume em metro cúbico. Então, quilograma por metro cúbico vai ser a densidade, a unidade de densidade. Porém, a gente usa bastante gramas por centímetro cúbico, que normalmente a gente usa para medir densidade, amostras pequenas. Então, grama por centímetro cúbico, você abaixou aqui a unidade de massa, você tem que reduzir também a unidade de volume. Então, grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Ah, professor, como é que eu faço para transformar? Cada grama por centímetro cúbico equivale a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, por exemplo, a densidade da água, você tem que saber de cor. Qual é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água, equivalem a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, é só você pegar e multiplicar por 1.000. Se quiser passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Se você quiser transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, basta dividir por 1.000, certo? Então, por exemplo, eu disse para vocês que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer o quê? Que se eu quiser transformar em quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1.000, eu tenho 13.600 quilogramas por metro cúbico a densidade do mercúrio. Entenderam aí a relação? Nenhuma dúvida? Então, densidade quem é? Massa sobre volume, tá? Unidade de densidade, grama por centímetro cúbico, certo? Grama por centímetro cúbico. E pode ser transformado em quilograma por metro cúbico,
ok? Basta multiplicar ou dividir. Bom, existe uma diferença entre a densidade... Carlão, Oi, pode falar. pode botar um slide rapidinho, só para eu Oi? tirar um print aqui. Pode Voltar? botar um slide rapidão? Esse? Conseguiu aí? Pode ir agora. Beleza. A densidade, tá? Ela pode ser a densidade normal, que a gente chama, tá? E ela também pode ser a massa específica, tá? Então, a densidade e a massa específica são diferentes. Por que que a densidade de um corpo é diferente da massa específica? Porque a densidade, ela considera a massa e o volume total do corpo. E quando eu quero determinar a massa específica, eu não pego o volume total. Eu descarto, por exemplo, a parte oca do corpo. Então, por exemplo, eu tenho duas caixas aqui, tá vendo? Uma caixa, ela apresenta um volume vazio entre as moléculas menor do que essa segunda caixa, certo? Observe que aqui eu tenho espaço entre as moléculas, que estão representadas por essas bolinhas coloridas, maiores. Isso quer dizer o quê? Apesar do volume ser igual, nós temos aqui uma densidade maior do que a densidade desse segundo retângulo aqui, desse segundo objeto, certo? Então, a densidade ela tem a ver com a quantidade de partícula para um volume ocupado, enquanto que a massa específica ela pega apenas a densidade da parte maciça. Então, despreza o oco. Então, se eu peço para vocês calcularem a densidade de um cubo, tá? E esse cubo, ele é oco. Quando eu peço para calcular a densidade, você vai pegar a massa do cubo, vai pesar o cubo, pegar a massa e dividir pelo volume do cubo. Se eu... Saiu o slide aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Saiu o slide aqui, mas vamos botar de novo. Voltou. Se eu quiser calcular a massa específica do cubo, o que você tem que fazer? Você vai pesar o cubo, pegar a massa, e você vai calcular o volume das paredes desse cubo. E vai abater a parte vazia, certo? Então, por exemplo, um objeto oco, ele pode ter a densidade muito diferente da sua massa específica, certo? Como, por exemplo, o navio. Embora a massa específica do aço seja maior do que a massa da água, a densidade do navio é certamente menor do que a densidade da água. Lógico que o navio flutua. Por que que o navio flutua? Porque quando você pega a densidade do navio, você calcula todo o volume do navio. E dentro do navio você tem a parte oca. Isso vai fazer com que a densidade do navio fique menor do que a densidade da água, por isso que ele flutua. Se você pegar somente a massa específica do navio, só a chapa de ferro e comprimir e soltar na água, essa chapa de ferro vai afundar. Beleza? Todo mundo entendeu a diferença entre densidade e massa específica? Ficou claro? Nenhuma dúvida, meu povo? Não, professor. Tranquilo, né? Acredito que não, professor. Beleza. Então é o seguinte, então densidade e massa específica, ficou claro aí, vocês já sabem calcular. Se eu pedir densidade, pega a massa pelo volume. Se eu pedir massa específica, você pega a massa apenas, você pega a massa e divide apenas pelo volume ocupado pelo material que compõe o corpo. Dispensa a parte vazia, a parte oca, certo? Nosso tempo já está quase acabando, mas nós temos uma aula na sequência, tá? No horário de vocês, estava marcado lá 8h30, 8h20, porém no Zoom a gente só consegue marcar
para 8h30. Eu não sei como é que está funcionando isso. Os outros professores estão começando 8h20, como é que está sendo? Sabem aí como é que foi ontem? Teve aula, Nós não tivemos aulas as de aulas ginástica. juntas, não, que a Ah, professora não tá. pôde dar aula. A segundo horário vocês não tiveram, não, né? Abram as câmeras aí para ver Não. vocês, meu povo. Nunca mais eu vi vocês. Lara, eu vi lá na escola, Ayrton. Ah, não, professor. Pelo Aí. amor de Deus, não. Pelo amor de Beleza, Deus. Igor? Ó, o Gabriel tá revoltado. Que isso, Gabriel? Abre a câmera, rapaz, pra gente ver Ah, não você. vou abrir, não. Desculpa. Próxima vez eu abro. Lara, beleza. Lara. Quem mais tá aí? Isaac. Ayrton já botou a foto dele ali, ó lá. Aí. A foto de Ayrton é um gato, beleza. Modesto você, Ayrton? Vou ficar lá Galera. na capa. Ah, beleza. Você tá gato mesmo aí, ó. Ah. Pessoal, eu não vou entrar agora porque nosso tempo vai acabar, não vou entrar em pressão, mas já já a gente volta, tá? Então, eu vou Carlão, encerrar. Fala, pode falar aí. vai mandar esse slide no grupo? Essa aula eu vou postar no Eclass, tá? Mas se você quiser o slide, eu mando para você, não tem problema não. Viu? Boto para vocês no. Já tem o e-mail da turma de vocês? Não, né? Acho que não. Então não tem problema não. Mas depois a gente vai criar, devem criar um e-mail. Cria um e-mail da turma que é bom, tá? Ano passado eu mandei alguns por e-mail. E aí eu posso mandar para vocês. Beleza, Luiz? Aí eu mando para vocês por e-mail o slide, se vocês quiserem, tá bom? Mas a aula vai ficar gravada e vai ser postada lá no Eclass. Beleza? Então, meus queridos, daqui a pouco, 10 minutinhos, né? 15 minutinhos, 9h30, 8h30, desculpe. A gente retorna para falar de pressão e eu separei alguns exemplos para vocês, incluindo uma questão do Enem, tá? Que a partir desse ano agora, ano passado eu já falei de algumas, só que eu tirava assim, o nome para não assustar demais vocês. Mas esse ano vocês já vão se adaptando e aí a gente vai sempre trabalhar uma questãozinha do Enem a cada assunto e no final a gente vai intensificar isso. Beleza? Daqui a pouco eu aguardo vocês. Beijão, até já já. Tchau, tchau.